E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias e tudo que o craque Miller falou do São Paulo, que enfrenta o Atlético Nacional amanhã pela Copa Libertadores da América. E quero que você deixe aí a sua opinião. O que você acha? Qual o seu placar, o seu palpite pro jogo de amanhã? E também comenta aí de onde você é. Eu leio os comentários, muita gente de São Paulo, do Acre, da Bahia, Piauí. Comenta aí de onde você é. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto no final, você sabe, eu volto e a gente vai falar muito de São Paulo e de Copa Libertadores da América. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. E superar o Vitória no sábado, porque amanhã o Tricolor já volta a campo pela Copa Libertadores e a Marina Buffon é quem vai contar pra gente como é que estão esses dias do clube, né? Boa noite, Mar. É isso, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa segunda, nesse início de semana importante para o São Paulo. Afinal, como você mesma falou, né, Mi? Amanhã tem jogo da Libertadores. Esse jogo acontece lá na Colômbia. O São Paulo, a gente está aqui em frente ao CT da Barra Funda, mas o São Paulo viajou ontem já, no início da noite, lá para a Colômbia. Hoje treinou no CT do Independente para esse jogo de amanhã contra o Atlético Nacional. O jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, 9h30 da noite, no horário de Brasília. Jogo importante por quê? Porque o São Paulo no Brasileirão, como a gente vem acompanhando, está só subindo na tabela, mirando já o G6 do Brasileirão, algo que até poucas rodadas atrás era impossível imaginar. São Paulo lutando contra o Z4 e agora já pensando num G6, numa vaga direta para a Libertadores do ano que vem. E claro, com a eliminação muito precoce, até surpreendente, eu ouso dizer, na Copa do Brasil, Libertadores é a outra competição que o clube está focado, quer vencer, quer essa vaga direta também, quer voltar a vencer esse título aí que já tem 3 taças no seu hall aí de títulos, de troféus aqui no São Paulo. Falando um pouquinho sobre o elenco, por que sobre o elenco? Porque a montagem ainda parece que está meio aos trancos e barrancos, vamos dizer assim. A gente vê que o Arboleda, por exemplo, não viajou para lá, está machucado, assim como o Wendel. Então a gente vê o setor defensivo do São Paulo, que se utiliza de 3 zagueiros no esquema que o Hernan Crespo tem, precisa contratar mais gente. Mas o São Paulo não tem dinheiro, é algo que a gente vem falando aqui, algo que os próprios dirigentes, o Júlio Casares, o Carlos Belmonte, falam também abertamente que o São Paulo não tem grana. Então, no último sábado, depois da partida da vitória contra o Vitória lá no estádio do Morumbi, tanto o Hernan Crespo falou sobre saída e chegada de jogadores e o Belmonte também. Então a gente juntou para vocês 2 trechinhos aí desses 2 grandes personagens do São Paulo para mostrar como é que está a situação do clube nesse quesito. Olha só. Eu sou como pilota de Fórmula 1. Dá-me o carro e tento de dirigir o mais forte possível. Esse é o meu trabalho. Mas eu não preparo o carro. O carro o prepara a diretoria. O Crespo é um grande parceiro desse projeto nosso. Nós vamos continuar nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade, dentro do que a gente pensa em fazer. E óbvio, basta ver a situação que São Paulo está. A gente só tem um jeito de conseguir ter superávit no final do ano. Vendendo ativos, não tem outro caminho que não seja a venda de ativos. A gente tem algumas posições que a gente considera prioritárias, né? Um zagueiro para nós é importante e também um lateral direito. Tá, então, importante mencionar que nessa mesma entrevista o Belmonte confirmou que o Jandrei está sim de saída por empréstimo para o Juventude até o final do ano e também confirmou que existem negociações para saídas do Lucas Ferreira e também do Henrique Carmo. Então é por isso que ele fala ali, como é que a gente vai conseguir dinheiro? Vendendo ativos, vendendo esses jogadores. Enfim, eu volto com vocês por aí. Como eu disse, amanhã é um jogo importantíssimo para o São Paulo, pela Libertadores, mas também queria ouvir vocês, principalmente aí o Miller, sobre a venda desses atletas, a saída desses atletas e a chegada de um zagueiro e também de um lateral direito. Beleza, Amar. Miller, você concorda que essas são as posições mais primordiais, que o São Paulo precisa dessas contratações? Sem dúvida nenhuma, Michele. Lateral direito, o Igor Vinícius foi para o Santos. O São Paulo não tem o lateral. Tem o Mike, bem verdade, mas é muito pouco, né? Tem que ter mais um. E é muito novo ainda, né? Muito pouco e muito novo. Precisa de um jogador experiente, um zagueiro, até porque o Arboleda machuca, né?
e vira e mexe tem suspensão, contusão, então precisa realmente de um zagueiro, né? Agora, um detalhe que o Belmonte falou, da venda de jogador, deve acontecer, mas eu acho que precisa vender melhor, né? As suas joias. Mas aí vai vender todo mundo, toda a base, é uma venda até certo ponto no desespero, porque você não vai conseguir mais de 10 milhões de euros num garoto jovem que não tem muito nome. Então, acho que se o São Paulo pudesse segurar um pouco mais, valorizar mais esses jogadores, como fez, que faz bem Palmeiras e Flamengo, aí sim. Mas vender por vender 10 Eu sinto isso também, pelo desespero da falta de dinheiro, eles vão vender de qualquer jeito. O São Paulo realmente não tem dinheiro. Perde dinheiro. Deixa de ganhar. Deixa de ganhar o que poderia. Então, acho que são joias que poderiam estar jogando no Campeonato Brasileiro, valoriza e vende. Eu ia te perguntar isso, Alex. Você não dava para essas joias jogarem? Então, deveria, né? Deveria dar, mas acho que não vai dar tempo deles jogarem. Justamente por isso. Pela necessidade do São Paulo, e o Belmonte deixou claro isso, qualquer proposta que vier por um desses jovens que se destacam na base, eles vão vender. Eles vão vender. O São Paulo, sem dinheiro, não tem alternativa. Tem que fazer isso mesmo. E tentar, de repente, no mercado, aquelas oportunidades de jogador que acaba contrato, que vem de graça, que paga o São Paulo só salário. O São Paulo, Michele, tinha um fio de esperança de ir bem quase na final da Copa do Brasil, que daria uma boa grana mesmo. Nós já sabemos. Não, mas teve essa eliminação que esperava, né? Essa eliminação foi ruim, porque acho que essa fase foi 4 milhões. Mas não é só 4 milhões, porque a outra fase é mais. Então é 4 mais a próxima fase. A conta é essa. E acho que, assim, o Belmonte não falou, mas tem que ficar atento em relação a goleiro também. Porque se o Jandrei vai embora, o reserva é muito novo também, nunca jogou, até deu branco aqui, esqueci o nome dele, mas é um menino que tem talento, mas de repente o Rafael machuca, vai botar ele já na Libertadores, vai botar ele na fogueira, pode queimar o menino. Exatamente, bem lembrado, Xará. Tem que ter um goleiro. São Paulo, e se eu fosse São Paulo, obrigado, Xará. Não contrataria um goleiro para ser substituto do Rafael. Eu contrataria um goleiro para fazer sombra pro Rafael. Então. Que aí você faz crescer, né? Como tem o Marcelo Lomba no Palmeiras. Como fez agora a Leila. Contratou o Carlos Miguel. Então. Já contratou? Já fechou? Tá quase, não né? tá oficializado, mas tá praticamente. Tá encaminhado. Goleirão, hein? Goleirão. Tem um recado já? Só falou e o departamento médico só se pronunciou lá atrás porque o técnico delegou. Comigo, né? Primeiro foi a questão médica. Agora é a questão de contratação. Lucas, fale com o médico. Contratação, fale com a direção. Venda de jogador, fale com a direção. Ele tá certo. Então, a torcida não vai xingar o Crespo se o São Paulo for eliminado no Morumbi. Como não fez pela Libertadores. depois da Copa do Vai xingar o Casares, porque agora o Casares criou essa história. Sim. Quando ele demite o Zubeldia e põe o Crespo, agora tá claro. É isso. Por isso que o Abel paga o pato lá, é diferente. Evidente. Isso eu acho que tem. O Crespo hoje foi bem desde a primeira entrevista, delegando as coisas que não lhe dizem respeito num ano que é muito mais complicado que qualquer outro clube, né? E aí, sim, pela primeira vez, eu acho que o diretor de futebol, Carlos Belmonte, não o presidente, acho que o presidente ainda deve. Nós estamos berrando aqui toda sexta-feira, hein? Deve esclarecimentos, prestar contas. As contas não foram prestadas ainda, mas o diretor de futebol colocou pela primeira vez mais claramente os limites no trabalho que ele tem esse ano. E simples assim, o São Paulo não vai contratar, ainda tem o final, não vai contratar nenhum jogador para o direito federativo. Vai ser o Clube do Brasil dos 20 que vai fechar a janela sem fazer nenhum investimento em direito federativo. Único. Ponto. Segundo, vai vender, está vendendo o Ferreirão. O Ferreirão já não foi para Medellín, será vendido e tal. O São Paulo perde um jogador por semana, né? E tem uns elencos mais curtos do país jogando 3 frentes. Ponto. Duas agora? Não, mas 3 porque ainda não teve a folga da terceira frente, né? Sim, vai ter. É isso que a gente está... né? Essa folga para Palmeiras, São Paulo, Flamengo, os eliminados, ela ainda não apareceu na prática, na tabela. E para Palmeiras e Flamengo não vai aparecer, né? Porque tem os jogos atrasados. Palmeiras tem 2. Exato. Então, eu acho que deixa mais claro a perspectiva. Muito torcedor do São Paulo já entendeu isso. Tanto que tem apoiado e não tem xingado, tem tido uma compreensão. Mas ela evidencia um limite que ele é muito tênue, né, por uma classificação ou eliminação numa Copa. Por exemplo, São Paulo está em Medellín com 3 zagueiros e ele joga com 3 zagueiros. Né? Se um espirrar,
um tomar cartão. E o jogo é amanhã, né? O jogo é amanhã. E amanhã G4 só na internet, certo? Verdade, amanhã é o G4 só na internet, hein? Aliás, amanhã também é o sorteio da Copa do Brasil de manhã. O G4 na internet vai dar conta também da Copa do Brasil, que o São Paulo está eliminado. E o Palmeiras também, por isso está dentro. Aí eu acho que no campo, com essa situação em que o técnico fala, além de tudo, ele tem tido um elenco ainda mais enxuto do que tinha o Zubeldia, certo? O Zubeldia tinha o Igor Vinícius e o Juan, já não estão mais lá. O Zubeldia tinha os meninos, eles já não estão mais lá, nem o Matheus Alves, nem o Ferreira. O elenco do Crespo é ridiculamente reduzido. Do meio para trás, então, é uma coisa quase desesperadora. Ele, nesse jogo do Vitória, ele ousou, na minha opinião. Ele fez uma escalação quase que completa, poupou 3 jogadores apenas. O time, como se esperava, correspondeu, mesmo que a questão física pese, a gente viu isso no Palmeiras e Ceará, no Flamengo e Mirassol, no São Paulo e Vitória, né? Porque os adversários, embora fracos, eles se preparam a semana toda para um jogo, enquanto São Paulo, Flamengo, Palmeiras estão jogando todo dia, né? Então isso aparece, o São Paulo venceu com autoridade, com méritos, com jogadas bem construídas e tudo mais, e com a volta do Lucas numa condição que você vê melhor. Outra volta que foi importante, já tinha participado em alguns poucos momentos, mas participou bem no sábado, foi o Luan, que era um jogador, estava lá encostado e que entrou bem no jogo, pela primeira vez entrou bem num jogo, né? Então, é isso. Eu acho que o São Paulo tem, do meio para frente, mesmo com a saída de mais um garoto, e aí é aquele negócio, né? O São Paulo já liquidou a geração 2006, o único não vendido é o Rian Francisco, porque ele rompeu o ligamento cruzado, senão talvez ele fosse vendido também. E esse é o ano do São Paulo. Esportivamente, é o que dá para fazer. E economicamente a gente vai ver se vai dar certo esse ano de cinto apertado, né? Essa foi a parte não explicada e talvez não fosse nem o caso do Belmonte explicar, né? Ele fala, não, para sair, fechar no azul, a gente tem que vender ativo, só não tem outro jeito. Aí o que não está explicado, e aí talvez não seja missão do Belmonte, mas de alguma outra pessoa da diretoria, provavelmente o Casares, como que o clube está sem contratar há 340 anos, com Jamal Lewis, com essa turma aí, e conseguiu fechar o ano passado no vermelho, e vai fechar no vermelho caso não venda mais jogadores, então, considerando que não gastou um centavo. Eu fiquei meio espantado quando essa é a questão. Ele coloca a possibilidade de vender mais, porque eu achava que tinha batido a meta orçamentária. Ele falou, ele falou e já vendeu. Batemos a meta orçamentária, mas a gente tem que vender mais. No que ele fala, já estava encaminhado o Ferreirão. Então já estava vendendo, enquanto ele falava, já estava sendo vendido o Ferreirão. Então o sumiço do Ferreirão também era um pouco isso, né? E ficaram ali só negociaram proposta e tal, e tiraram o menino um pouco, talvez, de... Não, nem tanto. Acho que... Para não machucar, sabe? E aí não perder um pouco isso, mas o Crespo também criou uma outra forma do São Paulo jogar, em que o Ferreirão, jogador de lado de campo, tem pouca... utilidade. Mas o Belmonte fala um negócio não venha com que deixou esse papo com a pulga atrás da orelha. Só uma coisa, só não venha com esse papo. Depois, não, a gente vendeu o Ferreirão porque o técnico não gostava. Não é possível. Não. Porque o Zubeldia entubava essa também. Porque o Zubeldia entubava essa também. Que ele não gostava do jogo. Ele não gostava do William Gomes, que ele daí, né? Então, mas o Crespo, não foi isso? Mas o Crespo talvez. Exato. Não vai entubar. Só um adendo rápido. Quando o Arnaldo fala que é o único time da Série A que não gastou com direito, o Corinthians não contrata ninguém, mas ele é obrigado a comprar o Kaká por 20 milhões de reais, lá do Japão, que entra no orçamento. Então, ele não traz ninguém, mas gastou com o Kaká. E eu acho que o Juventude talvez não tenha comprado também, tá? Agora já comprou nessa segunda janela. Agora? Então depois a gente fala do Santos. Mas qual é a pulga atrás da orelha, Massa? Me parece um equívoco ele falar do superávit. Ele falar do superávit? O superávit não é o que importa. O que importa é a queda da dívida. Qual o tamanho da queda? É que parece que ele quer deixar o ano, então, ele quer explicar que o ano fizeram certo ano. Pelo que eu estou entendendo, ele Casares, entendeu? O nosso ano fechou no azul. A alternativa é vender os ativos, certo? Foi ele que disse. Não é? Sim. Tem mais ativo para vender? Não, acabou. Beleza. Então, o superávit
É assim, ó, se você fizer uma conta de um ano para outro, a minha dívida era de 200 milhões e baixou para 95. E eu fiquei devendo 1 milhão ainda. Superávit pouco importa. Pouco importa é o tamanho da queda. Sim, é quanto quer. Mas essa é a informação. Então, mas essa isso, não é com ele. Por isso que me deixou com a pulga atrás da orelha. Entendeu? Se ele fala, nós estamos vendendo jogadores, o mercado é assim, eu estou apertado, eu tenho uma casa, eu estou cheio de conta para pagar. Entendeu? Eu preciso vender a casa. Não vai pegar o preço que você pegaria por ela, com pressa para vender. Entendeu? Isso dá para entender, tá claro. Agora, o importante é saber, quando fechar o ano, só vamos saber, na verdade, lá para março, abril do ano que vem, se a dívida bancária diminuiu, quanto? O São Paulo parou de pagar juros, quanto? Quanto que está devendo o clube efetivamente? Quanto o time tem para receber e quanto que o time está devendo? Isso é que importa. E é isso, para mim, que ele deveria ter dito. Não, mas não é com... Não é o Superovit. Sim. Não é com ele, beleza. A obrigação do presidente falar. Mas ele poderia falar, vem cá, a dívida está diminuindo, nós estamos buscando superávit. Beleza? Não, só estou te explicando um negócio. De certa forma, ele deu uma de Crespo. É isso que eu ia falar. Ele foi como o Crespo. A minha parte, eu vou fazer como diretor de futebol. Eu estou economizando na folha de pagamento, eu estou vendendo os ativos, né? Não estou contratando ninguém, eu vou fazer a minha parte nessa história aí. Agora, o plano é de responsabilidade inteira do clube. O futebol é uma parte muito importante, eu vou entregar o resultado. Agora, o presidente... A festa junina, não sei o quê. O resto tudo, marketing, aí, ó. Então não é com ele mesmo. Exato. Ele falou, eu entende vou... a sutileza? Entendeu a sutileza da coisa? Da fala dele. Ele vai dar uma de Crespo. Eu não sei. Até porque ele é um futuro candidato a presidência. Meu superávit eu estou fazendo. E só uma coisa, você tem razão, lá para março e abril, quando saem os balanços e tal. Só que deveria ser como o âncora costuma dizer. O torcedor precisava ser, talvez, orientado mês a mês. Isso. Ó, tá caindo. Esperar o ano que vem, em março, esquece, né? Eu acho muito ruim isso. Claro. Daí. É muito ruim. Chegar o ano que vem, o pessoal não deu. Isso, não deu. sei lá. É muito ruim, cara. Inteiro, mas não deu. É muito ruim, que é a ideia que eu dou para os clubes. Como tem um impostômetro lá no centro da cidade. Balancete já ajudaria, então, né? Mas vamos lá, de novo, vamos voltar ao quem se comunicou, o futebol. O jeito, claro, que ele se comunicou em relação ao futebol, é praticamente impossível você fazer futebol para competir com Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Santos, tal, não sei o quê, no ano de 2025. O São Paulo está fazendo. Sim. O São Paulo está competindo. O São Paulo com o elenco tal... Temos um time o São Paulo está jogando. O São Paulo ganhou 5 seguidas. O São Paulo, então é um mérito de quem está jogando e quem está comandando. O time. O clube é outra coisa, né? Exato. Esse sacrificar o time num ano como esse, correr riscos, tá valendo a pena? É isso que o torcedor quer saber, no final das contas. Olho na tela aí para todo mundo que já foi, Massa, dessa turma de jovens do São Paulo na gestão Casares. Quanta gente já foi embora. Tem cara que a gente nem lembra mais. Natan, Thales Vander, Diego Costa, Nestor, Moreira, William Gomes, Matheus Alves, Ângelo, Lucas Ferreira está indo agora. Você sabe que o problema é a linha fina, né? O fininho ali. É o valores embaixo, exatamente. Sabe que é isso, né? Brenner, Elinho, Paulinho Boia, Gabriel Sara, Jonas Toró, Lucas Perry. Vocês podem achar que não, mas eu leio todos os comentários dos vídeos aqui. E alguns inscritos comentaram o seguinte. O único jogo difícil que o São Paulo teve foi contra o Red Bull Bragantino. Basicamente, resumidamente, é o que alguns dos inscritos falaram. E realmente o Red Bull Bragantino, dos times que o São Paulo enfrentou, foi o time que estava em melhor fase. Porém, o Red Bull Bragantino foi apenas o segundo jogo do Crespo. Nós enfrentamos o Corinthians, que vinha uma oscilação gigante. Enfrentamos o Fluminense, que vinha em uma despencada gigante. E enfrentamos o Internacional oscilando e com time reserva. O jogo de amanhã é um jogo contra um time que vai ser um bom páreo para o São Paulo. Para todos os que acham que o São Paulo meio que bateu em cachorro morto, entre aspas, o jogo de amanhã vai ser um bom jogo. O Atlético Nacional está invicto há 5, 6 partidas. Jogou sexta-feira, então tem mais descanso que o São Paulo.
E, ao que indica, é um time chato, bem encaixado. A torcida lá, a gente já enfrentou eles lá naquele assalto que foi 2016. Sabemos que não vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. Mas, justamente por isso, e eu estou curioso para saber como o São Paulo, de Hernan Crespo, vai reagir e vai se portar em frente a um bom adversário. Essa também é a minha dúvida. Porque o São Paulo, ele vem não só ganhando, mas demonstrando um futebol interessante. Demonstrando um futebol interessante. Esse São Paulo é um time que muda sua característica durante o jogo e isso é muito diferente do que o Zubeldia fazia, cara. O São Paulo é um time que, a maioria das vezes, abre o placar quando não tá, e leva esse 1-0 até os 15, 20 do segundo tempo e monta o time pro contra-ataque. Nos últimos jogos, veja quantos gols o São Paulo fez do meio do segundo tempo pra frente. De contra-ataque, de bola aérea, de roubada de bola no meio de campo. São dois estilos diferentes. O São Paulo, quando tem que propor jogo, ele tem a bola, ele trabalha mais rápido do que vinha trabalhando. O Alisson, o Marcos Antônio e o Bobadilha dão uma boa dinâmica. O Rodriguinho, ao que parece, vem evoluindo. E, sinceramente, se esse menino tivesse um pouco mais de porte físico, seria muito difícil parar ele. Porque ele é muito técnico, ele é muito veloz. É um menino, vai oscilar. Amanhã ele pode sentir a pressão e não jogar nada. Ele é um menino. Ele vai oscilar. Não vai, a gente não vai ter um Lucas Moura. Vocês lembram do Lucas Moura quando ele subiu no profissional? O Lucas Moura subiu destruindo todo jogo. Ele jogava contra o Cruzeiro, destruía. Jogava contra o Corinthians, destruía. Jogava contra o Galo, destruía. A gente, cara, não vai ser toda hora que vai subir o Lucas Moura. Não vai ser. Então, esses meninos, eles vão oscilar. Mas o que menos anda oscilando é o futebol que o São Paulo vem apresentando. O nível de futebol. E aqui eu tô falando de futebol, de passe, de jogada. Jogadas se repetindo durante jogos consecutivos. Se as jogadas se repetem, significa que isso é treinado. Os atletas estão com isso na... Vou pegar a bola aqui, o Marcos Antônio vai enfiar, eu vou dar... Isso é trabalho. É um time que tá longe de ser perfeito, e eu sei. É um time que não tem vergonha de chutar a bola pra frente pra brigar pela segunda bola. Quantas e quantas vezes a gente via o time do Zubeldia chutando a bola pra frente de qualquer maneira? Várias vezes. A diferença é que lá na frente a gente tinha o Caleri que brigava com dois zagueiros e conseguia ganhar a bola. Hoje nós não temos. E essa bola muitas vezes é jogada pra frente de qualquer maneira, mas não é de qualquer maneira. O Crespo, ele tem uma ideia até quando essa bola é lançada à frente. É sempre na tentativa das costas do adversário ou quando essa bola é dividida entre André Silva e zagueiro, você sempre vai ver o Marcos Antônio e o Bobadilha e a zaga do São Paulo atacando a segunda bola. Por quê? Porque o Crespo adora, gosta muito e tem como ideia e primícia que se você ganha a segunda bola, você pega a defesa adversária completamente desorganizada. São ideias que o Crespo está implementando e tentando fazer esse time do São Paulo jogar. É um time perfeito? Não é. É um time que tem limitações? Tem limitações. Hoje eu li um comentário no inscrito falando assim, você tem que parar com essa ideia que o time do São Paulo é limitado. Cara, o time do São Paulo tem limitações. A lateral direita é uma das limitações. A criação do São Paulo não tá resolvido. O Rodriguinho, ele tem bons momentos, mas ele tem maus momentos. Então, é um time limitado. Por quê? Um time sem limitações é um time que todas as posições estão muito bem preenchidas. O Rafael, por exemplo. Aqui, talvez muitos discordem de mim. Vocês acham o Rafael um goleiro excepcional? Eu acho o Rafael um bom goleiro. Um goleiro que, ao meu ver, não toma gol bobo. Dificilmente você vai ver o Rafael tomando um gol e você fala assim, mas o Rafael dá pra ele ter feito. Não. Os gols que o Rafael toma são gols, assim, indefensáveis. Cara a cara, pênalti, cabeçada, queima-roupa. São gols que não dá. Mas isso não significa que o Rafael é um goleiro
acima da média. Um goleiro milagreiro. Ele faz boas defesas, mas ele não é um goleiro milagreiro. E ok. A lateral direita, a gente tem um Cedric. Ele faz a dele, mas também não é um primor. A lateral esquerda, a gente tem o Enzo Dias, que corre e se mata todo jogo. Mas ele também não é um primor de qualidade técnica. Mas ele, comparado com o que a gente teve, Caio Paulista, Reinaldo, ele é um cara que defensivamente vai muito bem, pelo menos até ficar cansado. Quando ele fica cansado ali, é um Deus nos acuda. E ofensivamente ele tá evoluindo e ele tenta. O André Silva, vocês confiam plenamente no André Silva? Ele é um atacante, um bom atacante, eu acho ele até um bom atacante. Não precisa de muita oportunidade para fazer gol, é um cara que tem características diferentes do Caleri, um cara mais móvel, mais rápido, mais ágil e tal. Enfim. Então é por isso que eu falo que o time do São Paulo tem as suas limitações, mas o Crespo, entendendo as limitações desse time, faz esse time jogar. E amanhã vai ser um ótimo jogo desafio para o São Paulo. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!